tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio do Contabiliza Aí, uma forma simples de falar de contabilidade, de um assunto que é o momento, esse mês e o próximo, já que o prazo começou essa semana. Hoje a gente vai falar de imposto de renda do ano agora de 2026. E para falar sobre esse assunto, nada mais, nada menos do que duas pessoas que, melhor que eles, é impossível, tá bom? Hoje eu tenho dois convidados aqui comigo. Um é o Antônio José Furlan, que ele é delegado e auditor da Receita Federal aqui em Piracicaba. E também o Marcos Vinícius Beltrame, que é auditor e é delegado adjunto também na delegacia aqui de Piracicaba. Vamos começar Imposto de Renda 2026. O que nós temos de novidades aí? Que vocês podem falar pra gente de novidade agora para o Imposto de Renda 2026? Olá, é um prazer aqui estar com você, Lídia, né? Representando a Receita Federal. Santa Bárbara é um município muito importante da nossa circunscrição, né? A gente tem 25 municípios e aqui nós teremos aqui próximo 60 mil declarações, né? Então são muitas declarações. Do ano passado para cá não tiveram muitas alterações, né? Tivemos algumas atualizações de valores e os requisitos são os mesmos, né? Então, o principal é rendimento tributável. Quem recebeu rendimento tributável acima de 35.584, né? Esse é o que mais as pessoas se preocupam. Mas existem os outros requisitos, né? Se você teve patrimônio, direitos e bens acima de R$800 mil, se você teve rendimentos exclusivos na fonte isentos acima de R$200 mil. Tem alguns requisitos que já estavam ano passado, que são específicos para quem tem investimento no exterior, trusts, investimento no exterior. Então esse aqui é bem específico, são poucas pessoas, né? Mas basicamente são isso, né? Mas na própria site da Receita Federal, tem hoje um jeito fácil de fazer. Tem um chatbox Leozinho. Isso, Leãozinho. Eu já vi o Leãozinho. Se você faz a opção 2, preciso declarar o imposto de renda, ele vai fazendo perguntas, você vai falando sim, não, e ele vai falar, você é obrigado a apresentar a declaração. O Furlan, sabe que às vezes o pessoal me pergunta bastante aqui pra gente, assim, ó, mas o que é o rendimento tributável? Né? Então, assim, o que entra no rendimento tributável? Vocês, né? Vou deixar vocês falarem. O rendimento tributável são os salários ganhos com operações, por exemplo, venda de imóvel, que é o ganho de capital. Se bem que o ganho de capital tem a tributação exclusiva. Que é no programinha de ganho mesmo, né? Exato. Aluguel também entra. Aluguel. Aí você faz o carnê-leão. É basicamente isso. É tudo aquilo que a pessoa recebe, como se fosse mensalmente o salário dela, independente se é de uma fonte pagadora ou um CNPJ, uma pessoa física, seria a renda da pessoa, né? O rendimento tributável, basicamente, é a remuneração no trabalho. Isso. Né? Ou quando é sócio lá, o Prolabore, aluguéis, né? Então essas duas atuais. E pessoas, aposentadoria e pensão também, se a pessoa não for isenta por motivo de saúde. Então, basicamente são esses três fontes, né, que é rendimento tributável, né, que é a maioria das pessoas, né? Tá. E aí fora isso que a gente já sabe, né, que se a pessoa não entregar dentro do prazo, a Receita, ela bloqueia o CPF mesmo, depois de um tempo, porque a pessoa está obrigada a declarar e tudo mais. Mas antes de entrar nisso tudo, vamos falar um pouquinho do que trouxe de novidades, né, porque tiveram algumas pequenas novidades aí da Receita, algumas muito bacanas, que eu achei bem legal para o contribuinte. Então, que eu acho que é legal a gente já deixar tudo bem explicadinho para eles, né? Então, vamos falar da primeira, que acho que é o que mais, para mim aqui, tá? Para mim aqui no escritório, bens. Agora o pessoal tem que declarar as bens. Então, assim, o que eles têm que declarar? O que é isso daí? Quer que eu fale? Pode falar. Eu vou falar assim completa, né? É um assunto novo, né? E a pessoa tem muita dificuldade de saber o que eu tenho que declarar, né? Então a tributação das BEDs, né, começou ano passado, 2025, e nós estamos agora no ajuste de 2026, Sim. Né? E as pessoas falam, como eu sei quanto eu ganhei? Né? Então as operadoras BEDs, elas são obrigadas a entregar até
fevereiro de 2026, o Comprova Bet. Então, todo aquele jogador que teve a sua conta, ele recebeu um Comprova Bet de cada operador. Cada operadora. Né? Então, e aí você vai falar para mim, se houve algum ganho, é um rendimento. Tá? Até 28,467, ele é um rendimento isento. Então, se ele teve ganho até esse valor, a gente sabe que é jogo de azar. Então, a maioria das pessoas não vai ter ganho. E aquela que teve um ganho até 28,467, ela é isenta. Acima disso é uma tributação exclusiva. Tá? E esse ano a Receita ainda não tem o controle disso daí, essa informação não está indo para pré-preenchida. Então, o contribuinte, né, Tem que tirar mesmo o anual. Comprova Bet, e hoje na página da Receita tem um aplicativo que é uma calculadora. E ele vai pegar esse Comprova Bet, que a Bet são dois tipos, cota fixa e Sport Fantasy, né? O cota fixa é aquele jogo esportivo que você faz aquelas apostas. Também tem aquele que é o jogo online também. E o Fantasy é aquele que mistura realidade com virtual. Que é aqueles cartolas de futebol. Sim. Que você contrata um jogador. Fica todo mundo lá no dia do jogo querendo apostar, né? Você compra um jogador. E esse depende de uma habilidade dele, né? Os outros é mais de... Lógico, tem uma certa lógica no que ele escolhe, mas é mais... digamos assim, eventual o que acontece. Esse ele tem que ter uma habilidade. Então são duas formas do bet, de você apostar na bet. E aí o que você vai fazer? Você vai lançar nessa calculadora o contribuinte, que é o seu contador, tá? O período de apuração é 2025, mas ele vai apurar agora em março. Então estamos já... Não, então ele teria que lançar esse Comprova Bet, e daí vai fazer o quê? Mais, menos. Se ele ganhou mais, isso. E se esse saldo for mais... Se o saldo for até 28,467, ele vai jogar como rendimento isento. Tá? Rendimento isento. Tá. Acima desse valor, ele vai jogar como rendimento para tributação exclusiva. E essa é uma novidade da declaração, que existe lá um campinho. Isso. Tá? E aí você vai fazer o cálculo aonde? Tem lá também dentro da receita, aquele valor tem o Cicalc. Tem um manualzinho dentro da página, tem um manual das bets. E aí você vai calcular esse imposto que tem que ser recolhido até 30 de abril. Acima de 28. Só a diferença. Tá. Os 28 você vai lançar como rendimento isento, e acima disso você vai tributar fazendo pelo Cicalc, e o valor do que você ganhou vai ser apurado por essa calculadora que está disponível para a Receita Federal. Tá, vai na declaração, mas aí a pessoa tem que pagar até 30 de abril, né? 30 de abril. Tá. E uma coisa interessante, que, né, porque você falou, esse ano tem que apresentar a BET, né? Mas não é critério de obrigatoriedade. Então, é só uma novidade. É uma novidade. Assim, por conta até do rendimento, né? Porque tem gente que aposta muito nesse, exatamente. nesse joguinho, as pessoas né? não falam, então eu joguei na BET, eu tenho... Não, na verdade se você teve rendimento disso, você declara. Se você não teve rendimento, você não declara. Mas não é critério de obrigatoriedade. Se você, por exemplo, não caiu naqueles critérios que a gente falou aí, os 35 de rendimento tributável, e você teve ganho na BET, você não precisa fazer a declaração. Mas se você teve acima de 28, mas não caiu em obrigatoriedade, o imposto você tem que recolher. Entendi. Tá? O que eu poderia acrescentar é para o pessoal tomar cuidado, porque mesmo que a Receita Federal não tenha a informação do Comprova Bet, que ela não consiga cruzar, isso pode se tornar, se ele tiver ganhos significativos, isso pode se tornar uma regra para fiscalizações futuras. Entendi. Entendeu? Se o volume começar a crescer muito, a Receita vai olhar aquilo lá e vai criar uma regra. Ela vai olhar, vai cruzar os dados, que ela já consegue cruzar, né? E uma hora vai se tornar um item obrigatório. E no futuro, possivelmente, esse Comprova Bet vai entrar no banco de dados, né? No conjunto de declarações da Receita para poder fazer o cruzamento num futuro próximo. Tá. Só complementando, porque a Receita ainda não faz a gestão dessas informações. Entendi. Que tem uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda que cuida das BET. É diferente de banco, né? Que o banco já informa mensalmente, anualmente, já tem tudo, né? Para a Receita, sim. A gente não recebe essa informação de Comprova Bet. Por enquanto. Por enquanto. Tá. Outra novidade, essa eu achei bem legal, que é o cashback.
Vocês gostaram também do cashback, né? Eu entendi como é que funciona, a gente já está orientando as pessoas, às vezes o pessoal já vem aqui com esse tipo de declaração e a gente fala, olha, não, mas vamos lá. Vou falar aí de novo para que vocês consigam explicar certinho como é que vai funcionar. Tá. A gente precisa separar, né? O assunto, imposto de renda, exercício 2026, o cashback nós estamos falando de um ano anterior. É um projeto piloto da Receita, em que, inclusive, é bom dizer que ainda não tem a IN que regulamenta isso, mas eles já estão prometendo isso. A Receita ela vai rodar automaticamente as declarações do calendário 2024, exercício 2025, daquelas pessoas que não eram obrigadas a fazer a declaração, mas que tiveram retenção. E vai ser paga a restituição para elas. Tá. Condições: CPF, PIX, chave CPF. O contribuinte tem que ter baixo risco fiscal, não pode ter caído de malha, esse tipo de coisa. E uma que eu estou esquecendo, que é R$1.000. Né? R$1.000 o limite para a restituição. Então, assim, ele tem que ter até R$1.000 de restituição para ser automático. E aí vamos falar assim, né? É para quem não era obrigado. Quem não era obrigado, não entregou. Se ele pegar lá o informe da empresa e tem menos de R$1.000, gente, agora vamos falar, né? PIX no CPF. PIX não é e-mail, não é telefone, né? O PIX tem que ser no CPF para poder receber isso automaticamente, né? Eu falo isso porque às vezes eu falo assim, olha, você quer receber a restituição, pode ser no PIX? Pode ser o PIX é meu e-mail. Não, o PIX tem que ser o CPF. É automática, tá? Ele vai receber a notificação e vai receber o dinheiro. Mas vai receber a notificação vem por... Não vai... Como o Vinícius falou, ainda não saiu a instrução normativa. Entendi. Então, o que vai acontecer? No dia 15 de junho, a Receita ela vai processar essas declarações. Então, essas pessoas, como o Vinícius falou, baixo risco, até R$1.000, vai ser gerada uma declaração, um modelo simplificado, tá? Que a pessoa, como vai ser gerado automaticamente pela Receita, ela pode cancelar ou ela pode retificar essa declaração, inclusive até mudando o modelo, tá? Porque a única opção de mudar o modelo depois da entrega é nesse caso. Entendi. Que ela, por exemplo, ela vai falar assim, eu tinha mais despesa e eu teria uma restituição ainda maior. Então ela pode mudar para o modelo completo, por exemplo. Né? E aí o que vai acontecer? No dia 15 de junho a Receita vai processar essas declarações e o pagamento vai ser no dia 15 de julho. Para todas essas pessoas e vai cair na conta dela. Não temos a informação como vai ser notificado. É lógico, quem tem acesso ao ECAC vai ter essa informação que vai ser gerada uma declaração, vai aparecer uma declaração para ela com uma restituição. E ela vai receber esse valor aí, como você falou, isso é importante. Chave, PIX, CPF. Porque senão a Receita não tem como identificar, porque é tudo vinculado ao CPF. Não tem como saber, né? Tá consultando telefone, e-mail do contribuinte, né? E uma coisa importante é o seguinte, que esse daí é um projeto piloto para esse ano, exercício 2025, ano calendário 2024. Daí se a pessoa perguntar, e os outros anos? Você pode fazer a sua declaração, se você teve retenção e era desobrigado, pode fazer. Importante. Falar, não vai ter multa por atraso. Não tem multa por atraso se você não é obrigado. Não é obrigado, né? Tá? Então, as pessoas que estão nesse caso, nos anos anteriores também tinham restituição, ela pode fazer e depois receber a restituição. Então, o automático vai ser, por enquanto, só o 24, que foi para quem entregou, para quem não entregou em 2025. Bom, veremos os próximos, né? Podia virar regra isso daí, né? Para todos os próximos anos. Um detalhe que a gente não falou, né? Que é importante. Você tem ideia de número de pessoas no Brasil que tem esses direitos? 1.000, 1 milhão? Eu acho que milhões. Exatamente. 4 milhões. 4 milhões de pessoas. Então a gente é um universo muito grande e o valor 500 milhões de restituição. Então é muito dinheiro que as pessoas tiveram de retenção e é direito delas receber. Então o que a Receita está fazendo nesse caso é justiça fiscal. Então a palavra que a gente usa é justiça fiscal. Legal. Devolver
o que não é dela, né? Assim, não, aquele que foi retido que não pertence naquele momento lá na Eu tenho a obrigação. impressão que as pessoas, quando leem não obrigadas, eventualmente entendem que são proibidas. Porque se ela tem retenção, né? Ela Sim. deveria fazer. A gente, assim, aqui no escritório a gente recebe muitas pessoas, assim, você pode consultar se eu preciso declarar, né, imposto de renda? Então, às vezes eu olho e falo, olha, você não precisa, mas se você quiser, você pode sim declarar imposto de renda. Porque se você tem uma renda legal, você tem uns imóveis aqui, é legal você demonstrar seu patrimônio, essa evolução que você tem, né, de compra e venda, sei lá, de um imóvel, vai aumentar o seu capital. Então, a pessoa não precisa ter medo de declarar imposto de renda, né? Se ela estiver informando ali o que realmente existe, o que está correto, mesmo isenta, mesmo não estando obrigada, ela pode fazer essa declaração e manter o CPF dela lá tudo bonitinho, né? Então, assim, a gente orienta isso também, assim, não é obrigado, mas eu tenho muitas pessoas que elas não são obrigadas a fazerem, mas a gente faz por conta de patrimônio, às vezes ela tem mais de um imóvel, então assim, a gente faz para ter o controle, sabe? Se aumentar muito, de onde veio, de onde que veio, né? Para poder demonstrar isso daí. E é muito importante, né, que a Receita também imprima hoje, né, questão da conformidade, da transparência, né? E a declaração é importante para a pessoa até abrir uma conta bancária, demonstrar alguma coisa. Esses imóveis que a pessoa vai comprar, ela não tem que ter a renda, porque assim, às vezes a renda dela no limite é pequena, mas aí com a declaração tem os imóveis, tem lá alguma coisa que ela precisa mostrar, né? Então é legal. E a gente está desmistificando, né? Que na verdade você é um contribuinte, hoje se você entrar lá no ECAC, lá que você entra dentro do MIR, né? A gente pede para todos os contribuintes hoje aí, com assim agora, entrar no ECAC e no MIR, porque tem todas as suas declarações, você carimbar, você tem restituição, você poder acompanhar seus processos na Receita Federal. Então, a gente quer apresentar isso, porque a Receita Federal dá transparência e para a pessoa não ter medo, né? Porque, na verdade, é uma informação dela mesmo. É uma informação dela. Então, assim, se ela está declarando tudo certinho, não tem por que ter medo, né? Outro assunto que acho que também para vocês é campeão, né? Recibos, né? Entrou esse ano a novidade do Receita Saúde, então muitas pessoas que trazem as informações de imposto de renda, às vezes elas estão trazendo ainda o recibinho em papelzinho. A gente também já orienta que isso tem que estar lançado no Receita Saúde, porque o profissional da saúde ele foi obrigado a lançar 2025 tudo lá no Receita Saúde, né? Então, a dúvida. Eu tenho um recibo e não está no Receita Saúde. Eu declaro ou eu não declaro? Uma pergunta boa, viu, Daniela? Porque mesmo quando você usa a pré-preenchida, né? E isso vai falar daqui a pouco da pré-preenchida, que tem informações de terceiros, o que vale são os seus documentos. Tá? Então, o que vale você... A pré-preenchida traz informações de terceiro, você tem que conferir se estão certos, se está errado. A pré-preenchida vai facilitar o preenchimento, mas vale os seus documentos. Então, se você tem o recibo, houve a prestação do serviço de despesa médica, você deve informar, tá? Porque você é um direito seu, que é uma dedução legal sua. Aí, no caso, talvez você fique em malha fiscal. Tá? Mas o que aconteceu? Nossa, malha fiscal, dá até um terror, né? O Receita Saúde começou ano passado, foi o ano inteiro. E muitos profissionais tiveram dificuldades, não tem um contador, ou porque o Receita Saúde não é o médico que faz, na verdade é a pessoa que trabalha, o profissional. E esquecimento ou erro. E aí o que acontece? Até 28 de fevereiro foi o último prazo para que se entregasse o Receita de Saúde retroativo. Então as pessoas depois disso não conseguiram mais fazer a retificação. Então não vão conseguir, a menos que a Receita altere isso daí. Mas o que a gente orienta? Que o profissional, se esqueceu, inclua no seu livro caixa, né? O dentista, o médico, o psicólogo. E aí vai constar essa informação. A hora que ele for fazer a declaração dele, ele vai importar o livro caixa
e vai estar o CPF daquelas pessoas. Entendi. E as pessoas vão sair da malha, mesmo que não tenham Receita Saúde. A hora que aquele profissional entregar a E isso vai declaração. ser, será que vai ser automático, Furlan, essa informação? Porque assim, ainda tem muita declaração de malha de anos anteriores que não era automático, que ainda fica em processos lá, né? Infelizmente, a gente entende que vai ser, mas o que acontece? Geralmente, profissionais de saúde entregam no último dia, no final. No prazo, então, pode ser que leve algum tempo dentro do exercício, e nesse exercício. Tá. Então, a informação que a gente tem hoje é isso, que as pessoas devem declarar, ainda que não tenha trazido na pré-preenchida, porque é um direito dela, tá? E aí você vai esperar que aquele profissional... Agora, se aquele profissional também, como ele não fez o recibo, ele não tá lá, não inclui no livro caixa, se ele não entregar, você vai ficar em malha, agora que eu falo. Mas é direito da pessoa, e aí ela, infelizmente, ela vai ter que esperar daí a malha. Aí pode ter até uma conversa entre eles, vai falar, ó, meu computador falou lá, ou eu fiz a declaração, não veio no Receita Saúde, mas eu tenho o recibo, eu vou declarar. E aí o profissional já se atenta a poder arrumar isso daí no livro caixa, né? Como a gente está falando um pouquinho de malha, então o Vinícius vai falar. A questão que está tendo muita dúvida é o quê? As pessoas não estão vindo o rendimento tributável dele, de salário. Por quê? Por causa do E-Social. Então existiram, principalmente órgãos públicos, que teve uma contingência da Receita Federal para entregar uma DIRF agora, para poder tirar esse pessoal da malha, né? Mas então você fala, então não vou poder usar para ele. Se usou, não está a informação, depois você vai colocar, porque a hora que essa informação correta vier, você vai sair automaticamente da malha. Vai usar os dados e vai bater essa informação. Essa é a informação relevante, que acabou a DIRF, né? Vocês contadores aí. Então a informação... Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, viu? O primeiro ano foi um transtorno, mas... Sempre esse período é complicado, mas órgãos públicos, né, que a gente teve lá, o trabalho com órgãos públicos, tiveram muita dificuldade, tanto que a Receita prorrogou eles regularizar isso, só que se eles não fizerem, vai continuar em malha, mas aí a pessoa vai entregar, mas... Nesses casos, quando são muitas pessoas, prefeitura, a Receita vai fazer de uma maneira que depois todo mundo saia da malha. Porque assim, às vezes o pessoal fala assim, meu salário já está lá na Receita Federal. Não é que foi mandado para a Receita Federal, né, automático, assim, o salário é mandado para o social, a prefeitura, e esse pessoal que informa a Receita, né. Então, aqui no escritório a gente teve problemas com o social, vários, porque assim... algumas informações não subiam, dava erro, não aparecia rendimento. E foram assim, umas 2 semanas que a gente lutou aí com o E-Social para poder... Informações que a gente já tinha enviado sumiram da base do E-Social, a gente teve que reenviar. Mas assim, no final de tudo, depois deu certo. Então assim, a gente conseguiu transmitir tudo. E ainda a gente estava com problemas na parte dos lucros, de informar dos lucros, porque não estava subindo. Mas também agora, essa semana resolveu. E vai dar certo, porque assim, o E-Social ele já está em vigor aí há um tempo, né? Então agora, com essa atualização que teve, mensalmente ele já informa isso na base, né, de dados. Então acho que para o próximo ano já vai ser mais tranquilo isso, né? E acho que vai melhorar. Voltando um pouquinho na despesa de saúde, você pode... ser atendido por um profissional que é uma empresa, uma pessoa jurídica, ele vai emitir nota fiscal. Sim. E se for pessoa física, um recibo. Pessoa física é a Receita Saúde e a pessoa jurídica é a Temente. Houve situações, né, em que não entregaram no prazo, que foi o último dia de fevereiro. No caso da pessoa jurídica, você tem as notas fiscais, declare, possivelmente vai cair mais, dependendo do valor. No caso da pessoa física, a gente teve até uma live recentemente, e ele deu uma saída. Caso a pessoa não tenha entregue o Receita Saúde, se ele declarar no carnê-leão, no ajuste, o cruzamento vai ser com o carnê-leão. Então, possivelmente, você não cai em malha. Entendi. Uma saída. Então assim, tem que estar lá no digital também, as duas partes, né? A PJ e o CPF dos dois. Só não vai estar na pré-preenchida, mas você declara e se declara também. Espera acabar o prazo, até o final do ano, se Deus quiser, já saiu da malha, né? Exatamente. Se não saiu da malha, janeiro do ano seguinte, a Receita Federal ela abre, né, o lote dos processos,
onde a gente pode enviar os documentos voluntariamente, antecipadamente, para a pessoa receber uma carta, né? E aí a gente já sobe esses documentos caso não tenha saído automaticamente da malha, né? E é importante saber que esse ano a Receita ela vai fazer só 4 lotes de restituição, né? Então, e até o segundo lote ela vai pagar 80%. Então, provavelmente, a partir do quarto lote, né, as declarações vão estar todas processadas, com reprocessamento. Por isso que é importante a pessoa acompanhar a sua declaração, porque daí no caso, se não for caso de apresentar a documentação, se for caso de retificação de malha, ele pode retificar a declaração e sair da malha. Porque são duas formas de sair da malha, né? Que se a sua declaração está a informação corretinha, tudo certinho, você vai ter que apresentar a documentação se não sair até o final. Mas se for um erro, às vezes, de você preencher ou uma informação que estava errada, você pode retificar a sua declaração e corrigir a declaração, e aí você sai da malha também. Tá? E aí o tipo da declaração, a gente só pode mudar o tipo da entrega dentro do período Até 29 de maio, né? Então, se a pessoa entregou lá numa completa, parou na malha, e ela tirando aquela informação que está errada, ela vai voltar para simplificada, ela ainda pode fazer da completa para simplificada dentro do período, né? Depois que passa o período, não muda mais a forma da tributação, né? Isso é legal falar também. Isso não dá problema. O pessoal pede, mas eu posso... Não, depois do período não pode mais, né? Então a gente falou da malha, a gente falou das novidades. Da malha, né, a gente tá falando de saúde. Na verdade, dedução com saúde é o maior motivo. É o maior motivo. A gente falou muito do Receita Saúde, porque assim, acho que o maior motivo os recibos, as notas. É mais impactante para a Receita Federal, porque não tem limite de valor. As outras deduções, educação, previdência, lembrando dependente, né? Que os cursos de idiomas não entram, né, para despesa dedutível. Academia não entra. E é importante, interessante, o pessoal pergunta, por exemplo, Pilates, entra ou não entra? Se for uma fisioterapeuta num tratamento, numa precaução, aí entraria, né? Então, porque não são todos os profissionais que a despesa é caracterizada como médica, né? Na área de saúde. Por exemplo, um educador físico, ele não é. Agora, se for um fisioterapeuta e aquele pilates que ele usa é como um tratamento... Às vezes, tratamento de coluna, o recibo dele, ele pode ser deduzido. Vou fazer uma pergunta ilustrativa. Se você paga ao médico, emite recibo para você fazer um laudo para tirar uma carteira de habilitação, PCD, alguma coisa assim, isso seria dedutível para efeito de despesas médicas? Então, eu entendo que para fim de despesa médica, não. Exato. Só que assim, se o médico fizer uma nota e não houver a descrição do trabalho, e a pessoa trouxer para mim, eu lanço como sim, porque daí eu não sei o que foi prestado o serviço. Se vem a descrição, eu vou dar um exemplo, estética. Muito cliente que vem aqui fazer, às vezes vem com dentista. E aí vem lá, aplicação de botox. Eu falo, isso não entra. Ah, mas é dentista. Mas não é o serviço na área da saúde, é botox. Botox é estética, não entra. Então assim, e aí tem uns casos que a pessoa aplica botox para tratamento de enxaqueca. Isso entra. Pode. Eu ganhei um ponto positivo, hein? Eu acertei a pergunta. Acertei a resposta. Está de parabéns. Mas é isso, então assim, depende do tipo do tratamento, né? Exatamente. Só que assim, é difícil, ele tem que descrever também, né? No recibo ou na nota, porque se ele só emitir o recibo com o valor, quem vai lançar isso não vai saber para que foi destinado, né? Esse serviço. Então, E uma dúvida que o pessoal sempre também pergunta é: posso deduzir com remédio, posso deduzir do gasto com a saúde, né? Infelizmente não pode. Agora, se tiver isso numa nota hospitalar, desse pode.
Então, tem tudo todo isso, né? Mas assim, é difícil, né? Assim, essa parte de nota hospitalar, vindo essa parte de medicação, depende muito, é um tratamento muito específico muito que às vezes vem, viu? É muito difícil. E para médico também é interessante, ou dentista, por exemplo, porque às vezes dentro do recibo tem algum material, alguma coisa. Se tiver no recibo, você vai deduzir. Agora, se a pessoa compra direto numa área que atende, o aparelho comprou lá, agora se tiver aqui dentro, é dedutível. Agora, se você comprar em separado, numa farmácia, algum lugar, você não pode deduzir no caso. Aquela live da saúde não foi gravada, será? Foi gravado, isso é interessante. A gente Você vai aí. disponibilizar. Tá. No YouTube, tá? Tá. No YouTube, A gente no coloca aqui depois o link junto, depois compartilha junto aqui esse link. YouTube da Receita teve uma live e agora toda quarta-feira tá dando live só no imposto de renda. Então, das o perguntas, pessoal que das está nos dicas. assistindo aí conforme um dia, toda quarta-feira às 3 horas da tarde, no YouTube da Receita tem sempre uma live voltada a algum assunto interessante da declaração do imposto Da de renda. declaração. Vamos lá, ó, a gente falou das novidades, do Dos gift 5 mil. code, aí mudou Dos o 5 mil. limite dos 5 mil. Esse ano, certo? Isso. Só que esse ano não é quem está declarando, porque a gente está declarando o ano passado, né? Então, Exato. explique aqui. Então, não entra essa história da redução dos 5 mil reais, né, do imposto de renda até 5 mil reais e gradativo até 7.250, né? 350. Não tem nada a ver com a declaração desse ano. Desse ano. Isso vai viger a partir de 2026 com a declaração de 2027. Tá. Esse 5 mil, na verdade, assim, ele está beneficiando já o pessoal que CLT, que já recebe salários, aluguéis, que já aumentou o limite, então já mensalmente já está tendo um desconto menor, ou nem está tendo desconto, né, do imposto de renda. E aí vai só no próximo ano que vai declarar. Fala sobre a questão da Uma redução. uma questão interessante, né? Que a pessoa fala assim, que é a palavra que a pessoa entende no popular, isenção dos 5 mil. Mas na verdade não é uma isenção, é uma redução do imposto. Inclusive porque quando você pega a tabela do imposto de renda, por exemplo, quem ganha 10 mil reais, teoricamente teria que diminuir o imposto dele, se 5 mil fosse isento. Mas não, aí entra o cálculo normal. Porque a tabela, ela manteve a tabela, não foi uma atualização nos valores da tabela. Sim, houve uma atualização normal da tabela, mas não das faixas. Né? A tabela progressiva Isso. não atualizou, né? Teve Isso. a redução de Isso. 5 mil, né? A isenção é 2 salários mínimos. Na verdade, então, as pessoas, até uma pergunta que o pessoal, a menina lá do Imposto de Renda falou, que você que tenha, por exemplo, aposentadoria e pensão, você ganha 5 mil, você deve informar a sua fonte pagadora, se você tem o laudo, tudo que você é isento. Daí, se 5 mil não pagam mais imposto de renda, por que eu vou informar minha fonte pagadora de uma isenção? Você deve informar. Por quê? Porque você tem lá os 5 mil que vai ser isento. Se você de repente recebe um aluguel de mais 5 mil, você perderia a isenção, porque você estaria com 10 mil reais. Sim. Daí, agora não, se os 5 mil de aposentadoria você tem uma moléstia grave, ou você tem um outro trabalho e ganha mais 5 mil, você não pagaria nenhum imposto, porque 5 mil é isento e os 5 mil estaria na redução. Se você não informa a fonte pagadora, então, esses 5 mil, se você somar, ele é rendimento tributável, mas vamos falar com uma redução de imposto. Tipo assim, se eu sou aposentado e eu trabalho, então eu ganho na aposentadoria 4 mil. Eu ganho 4 mil de CLT. Então a minha renda, na verdade, ela é 8 mil. 8 mil, Ela exatamente. não é, eu não Não estou sou- tá dentro isento do- porque eu não Vai ter estou redução. recebendo menos de 5 mil. Não vai ter Então eu redução. não vou ter redução, eu vou pagar imposto de Vai renda pagar imposto. normalmente na tabela progressiva normal. Só que a pessoa às vezes ela vai pagar isso direto no imposto de renda no ajuste anual, que é quando ela vai juntar as duas rendas dela, né? Então mensalmente ela não vai ter o desconto do imposto de renda. Mas no ajuste anual, ela vai ter que pagar o imposto das duas rendas E juntas. com certeza ela vai ter que pagar mesmo na Vai ter hora que pagar, da declaração, vai porque ter. não houve a retenção. Porque não houve nenhuma retenção. Então, vai ter que pagar. Como já acontece hoje. Então, isso é uma dúvida muito que o pessoal, isenção significa.
É porque é mais fácil de É mais entender. fácil de entender. Mas na verdade é uma redução do imposto de renda. É muito legal, isso daí o pessoal se confunde bastante mesmo, então é bacana. As formas de preenchimento da declaração, o contribuinte ele pode fazer até no celular, né? Hoje você baixa o aplicativo da Receita Federal, você Algumas pode fazer, restrições, né? Ganho de capital, esse tipo de coisa. Ele aí. pode fazer. Isso, exatamente. Então hoje a juventude tem, às vezes prefere fazer no celular, no tablet. Sim. Então, através do app Receita Federal, você vai acessar o Meu Imposto de Renda e vai fazer online. E esse online, como o Vinícius falou, como você não teve ganho de capital, não tem rural, hoje o renda variável também, se você mexe em bolsa, os jovens mexem Sim, muito em mexe bolsa, muito né? em bolsa. Já o MIR já pode fazer, porque Ah. o MIR é o meu imposto de renda. E é legal que, como ele é online, o MIR você pode fazer dessa maneira, através do app dentro do seu celular, do seu tablet, Ou lá no- ou online através do site da Receita, ou dentro do ECAC, você Ah. vai acessar. Só que nesses casos, gente, você precisa da sua conta Gov, prata, Prata ou ouro. mas sabe o que é interessante agora no MIR? Que ele já vai dando alguns alertas. Entendi. Né? Porque como ele é online, por exemplo, se você põe uma despesa médica incompatível ou que não está batendo lá Ele já avisa, ele né? vai dar um alerta. Ele vai falar para você, ó, tá esquisito aqui. Mas o alerta não impede de você transmitir. Então, isso é uma novidade do MIR e você pode fazer isso, e as pessoas fazem isso, né? Então, sim. é interessante fazer isso, né? Eu vejo que assim, nos últimos anos, assim, a Receita Federal ela trouxe o imposto de renda muito mais próximo do contribuinte, né, que faz a declaração do que era antigamente. Antigamente era o programa da Receita, então nem todo mundo tinha acesso a isso, né? E hoje é muito mais próximo disso daí. A pré-preenchida trouxe muito isso, essa flexibilidade, né? Mas... E o futuro acho que é esse, né? A Receita tá aqui esse. aproximando o MIR do PGD. A hora que ela ficar, vai ficar só o MIR. Acho que a tendência vai ser eu gosto do PGD, tá? A gente eu gosto. A gente é dinossauro. Eu nem sou tão antiga assim, mas eu Mas gosto acho de que um pelo PGD. escritório, A gente mais faz fácil. muita declaração, né? Então, assim, pra gente ficar acessando o MIR, não é... Eu gosto, eu tenho, assim, a gente tem os históricos das anteriores, então a gente já puxa a declaração. Então, eu gosto do PGD, tá? Eu sou da época antiga ainda, tá? Conferir direitinho. Mas o PGD, por exemplo, você pode fazer declaração de qualquer um, na verdade. Então, depois eu vou até falar da autorização e da procuração interessante, mas você faz quantas declarações, por isso pro escritório tem que ser o PGD. Tem que ser o PGD, porque assim, a gente não perde controle também, controle. né? Ah, sabe o que eu lembrei? Saída do país, a saída definitiva do país. Também, tá todo mundo falando, acho que a Receita divulgou também esse assunto, né? Muita gente está procurando para poder fazer a declaração de saída definitiva do país. Porque isso, o que acontece? Se a pessoa não informa essa saída definitiva, são duas complicações. A forma de tributação, né? Porque quando a pessoa sai, as pessoas saem, mas tem bens aqui, tem rendas, né? E se ele não informa, não faz a comunicação e a declaração de saída, o que acontece? A tributação entra na regra geral. Entrando na regra geral, ele vai vir pendência no CPF deles. Porque ele vai continuar como que? Domicílio fiscal no Brasil. A partir do momento que ele sai, ele tem uma obrigação que as pessoas esquecem. Ele tem que informar as fontes pagadoras. Então, se você está saindo do Brasil, faz a comunicação, né, no site da Receita e entrega a declaração de saída do Brasil. Aí, aqui, Fernando, o pessoal mais tem dúvida, assim, ó, quando vai fazer esse tipo de declaração. Então, assim, ela tem lá os saldos em banco e tal, ela vai fazer a declaração de saída. Eles têm que transpor esses saldos para alguém? Não precisa. Não precisa. É a única coisa que quando ele sair, ele tem que nomear um procurador. Porque a tributação vai ser em cima do procurador. Na verdade, como uma responsável tributária. E aí o procurador tem que declarar esse bem da pessoa ou não? Ele só é um procurador? Só é um procurador. Ele não cria uma obrigação para o procurador. A obrigação dele é com relação ao tributo.
né? Então tem algumas declarações que às vezes ele tem que fazer, se houver uma DIRF, alguma coisa, não existe mais DIRF, mas algum ex-social, alguma coisa que ele tem que fazer. O REINF, na verdade, né? Não ex-social, alguma retenção de imposto. Mas o mais importante, além de ter esse procurador nomeado, se ele tem rendimento. Se ele não tem rendimento, se não tem nada tributável aqui, não precisa, mas se não ele tem, e você informar os bancos, informar a imobiliária, porque aí a tributação é exclusiva, né? Então daí tem que ter o recolhimento desse imposto por quem está pagando o imposto, está pagando o aluguel, o rendimento. E aí, porque senão o que acontece? A pessoa vai receber cobrança, ó, você está pendente de regularização do CPF, por quê? Não apresentou declaração. Ah, mas eu saí do Brasil, mas você não comunicou. Não comunicou, né? Porque assim, o certo é que se a pessoa ela sabe que ela vai sair para morar fora e não vai, ela faz a declaração e depois, na verdade assim, ela comunica e depois ela faz a declaração. E até falando de saída, entrada, é um critério de obrigatoriedade quem volta ao Brasil também. Então esse é um requisito de obrigatoriedade, que mesmo que a pessoa não tenha renda, quando ele volta no Brasil, de fazer a declaração, por quê? Porque ele voltou a ser residente. Então ele pode ir embora esse ano, faz a comunicação, faz a declaração. Depois de 3 anos ele volta, ele faz a declaração que ele voltou e volta para a regra oficial. E ele é obrigado a fazer a declaração. Ele é então, obrigado. Assim, é super simples, né? É uma comunicação, uma declaração super simples de fazer, não gera nada de penalidade, problema, né? É simples mesmo. Então faz quando vai embora e faz quando retorna para casa. Exatamente. Tá? Acho que a gente falou de todos os assuntos aí de Receita Federal. Agora eu queria falar de um assunto que eu acho que é muito importante. Eu até participei no ano passado com vocês, né? Vocês fizeram uma apresentação aqui na OAB, que assim, é muito bacana, né? Então, além de pagar, a gente poder ajudar alguém, né? Então, é a destinação do imposto de renda que é pago, a gente destinar essa parte aí para o Estatuto de Criança e do Adolescente, do idoso. Vocês podem explicar mais como que funciona, né? Essa destinação aí no imposto de renda, que é muito importante, né, na verdade. Então, deixa vocês falassem um pouco disso daí. Na verdade, existem vários projetos, né? Existe projeto de cultura, Lei Rouanet, cinemas, né? Artes, esporte, Pronom, PCD. Esses projetos são controlados pela esfera federal, né? Ministérios, respectivos ministérios. E o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso, é o único desses projetos que desce para a esfera municipal. Então você pode fazer doação tanto para a União, quanto para os estados do Distrito Federal e para o município. E também o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso, é o único projeto de doação que você pode fazer diretamente na declaração. Tá certo? Então é por isso, nesse período, que a gente vai falar somente desses dois projetos, né? Do Fundo da Criança e do Adolescente e do Fundo do Idoso. Como que funciona isso aí? Na declaração, tem lá uma opçãozinha, doação diretamente na declaração. Você escolhe se você quer o Fundo do Idoso ou o Fundo da Criança e do Adolescente. E depois abre lá uma abinha para você escolher qual esfera política você quer. Município. A hora que você clica o município, escolhe o município, se o fundo estiver ativo, já vai aparecer o CNPJ. E também aparecem os números já, né? Já aparece no lado esquerdo, se você tem a pagar ou restituir, e aqui aparece o limite. Que você pode doar. Né? 3% para cada fundo. Tá. 3% do quê? Do imposto devido. É legal falar que assim, ó, isso daí é para quem faz a declaração na forma completa, né? Exatamente. E que ela já paga o imposto de renda. São duas coisas assim, informações importantes. Modelo completo que você falou. Completo. Né? O 6%, 3% para cada fundo é sobre imposto devido. Não tem nada a ver com O imposto devido não é um imposto a pagar. Entendeu. Tá bom. Não é imposto a pagar. Tá bom. Então, porque na verdade a hora que o Vinícius falou lá embaixo na binha lá de esquerda, é a pagar. Então, se você vê o apagar é uma coisa, o imposto devido é outro. E aí que você falou,
3 para 1, 3 para são gerados 2 darços, se eu optar pelos 2, e esses 2 darços vão abater do imposto a pagar. Agora, se você tiver imposto a restituir, ele vai aumentar o imposto a restituir, e você vai receber no lote com a Selic ainda. Tá, então assim, a completa, eu posso entregar a completa, e eu posso, e aí nem assim, ó, e se não deu imposto a pagar, eu posso ainda gerar um DARF para doação. Aí eu vou doar lá o percentual que deu lá no programinha, os 3% para cada um. Então, se eu pago esse DARF porque eu quero doar e eu não tenho imposto a pagar, eu restituo esse valor depois no lote do imposto de renda. Exatamente. É só uma questão da base de cálculo, que é o imposto devido. O imposto, o que é o imposto devido? Você pega todos os seus rendimentos e tira as deduções legais e aplica a tabela. Esse é o imposto devido. Entendi. É aquele imposto que se deveria ter pago ao longo do ano. E aí você confronta com o que você pagou. Se for maior o que você pagou, você restitui. Se for menor, a pagar. Mas a base de cálculo para a doação é o imposto devido. A maioria das pessoas tem imposto devido. Só se a pessoa tiver muita despesa médica que vai zerar. Acontece, mas é muito raro. Então todo mundo tem base de cálculo e cálculo para doar. Tá certo? Aí é os 3% para a criança e do adolescente e os 3% para o fundo do idoso. E se for imposto, se na linha da esquerda você tiver imposto a pagar, você doa, por exemplo, se tem R$4.000 a pagar, você doa R$1.000, aquele valor automaticamente já cai para 3. Tá? Detalhes, você tem que pagar, recolher o DARF da doação até o último dia da declaração, senão vai gozar isso aí. Aí você vai ter que fazer a complementação. Eu posso gerar o DARF da doação à vista e posso parcelar o imposto devido à receita. Da receita que eu posso parcelar em 8 vezes. Né? Eu posso parcelar em 8 vezes. E o da imposto já reduzido no valor da doação. Isso, tá. Então assim, ó, se eu tenho imposto a pagar, eu dou, eu abato essa doação do meu imposto a pagar. Exato. Se não der imposto a pagar, eu posso mesmo assim doar, e aí essa doação eu vou receber num lote de restituição da Receita Federal. Corrigido pela Selic. Então assim, além de eu estar toda legalmente com CPF, tudo ok lá, eu ainda posso ajudar uma instituição, né, que vai dar... Eu acho que interessante também, como a gente está falando com muita gente, explicar para onde vai esse dinheiro, porque a gente fala o fundo, o que é fundo, onde vai ser isso aqui, eu acho que de repente... nem assim, quando a gente coloca assim, o município lá na declaração, né, no programa, vai para onde, assim, né, a gente coloca município. É para as entidades que são cadastradas no programa no município. A gente não escolhe. Exatamente. A gente não escolhe a entidade, né? A gente escolhe o município. Aí o município vê quais entidades que estão cadastradas e ele faz a licitação, é isso? Mas é importante falar que quando se fala município, parece que é a prefeitura, né? Ainda que a prefeitura tenha a gestão aqui, mas é os conselhos da criança e do adolescente que fazem a gestão dos fundos, do dinheiro dos fundos. Então, aquele dinheiro vai integralmente para ação e projeto social das entidades cadastradas que têm projetos aprovados pelos conselhos. Os conselhos de informação paritária, então tem representantes da sociedade civil também. Eles são fiscalizados pela aplicação do dinheiro, fiscalizado pelo TCE, pela Receita, pelo Ministério Público. E existe muita doação tem declaração de imposto de renda? Então, a gente tem um potencial muito grande, né? Toda cidade, que não é privilégio de Santa Bárbara, né? O potencial é grande, mas ainda a destinação é pequena, né? Eu lembro do ano passado, quando vocês vieram apresentar aqui, vocês sentiram alguma diferença, assim, depois da apresentação? Isso gerou algum número? Tem até uma tabelinha de quanto aumentou, mas houve aumento de Santa Bárbara. Assim, ó, é legal, né? Isso daí, porque assim, ó, olha que legal, ó, Santa Bárbara, em valores, aumentou 195%. Caramba, depois... E em aumento de número é 170%. Então, olha, no ano anterior, 2024,
tinha doado 64 mil. Só o município. Pro município. E daí com a nossa palestra tal, eu acho que foi, né? Ajudamos, né? Pelo menos foi para 191 mil. Então, Então vamos tentar ajudar mais ainda esse ano, né? Quantas pessoas ajudaram em Santa Bárbara no ano 2024? Foram 69 pessoas. O ano passado, depois da palestra, nosso trabalho já foi para 186. Só que a gente tem aí um potencial muito grande aqui, porque a gente tem aqui, ó, quase 8 milhões de valores. E a gente consegue saber, vamos por desses 8 milhões, a gente não consegue saber quantas são declarações completas. Não, isso aqui é só completa. É só completa. Imagina se todos esses 8 milhões de declarações completas fizessem uma doação. Esses 8 milhões, na verdade, são declarações completas partindo do pressuposto de que todo mundo doou 3 e 3. Isso, e só na completa. Vai dar os 8 milhões. Como eu falei para vocês, aqui a gente, em Santa Bárbara, a gente tem um potencial de 58 mil pessoas, pessoas que vão entregar a previsão de entrega. 1/3 dessas pessoas aí, quase 20 mil pessoas, fazem o quê? Modelo completo. Então, dessas 20 mil pessoas, que se todas entregassem 6%, é esses 8 milhões aí, no caso. É muito, né? E você vê que a gente, 200 pessoas no universo de 20 mil, é 1% só ainda, né? Então, se a gente conseguir gradativamente aumentar, mas é interessante que a gente fala assim, não é privilégio não, que não é demérito da cidade. De todas as cidades. De todas as cidades, porque a gente sente nas palestras, onde ele vai, que a informação não chega, né? Há uma desinformação, as pessoas não sabem que pode doar, você fica com medo de cair em malha fiscal. Por isso que a gente faz essas informações, porque não cai em malha fiscal por causa disso. A única jeito de você cair em malha fiscal por causa da destinação é você não recolher o DARF. Entendi. E assim, às vezes a pessoa faz sozinha também, e aí assim, ela nem para ler isso daí, né? Se ela pode doar ou não. E nem aqui a gente orienta, mas a pessoa vai pagar, e aí eu falo, olha, principalmente quando vai pagar à vista, né? Quando a pessoa já vai pagar à vista, eu já falo, vamos já fazer a doaçãozinha, né? Para poder gerar os DARFs separados, vai pagar o mesmo valor e já ajuda. Então, às vezes é falta da informação mesmo, né? Da gente divulgar isso. Só que pagar isso dá elas por elas, né? Dá elas por elas. Elas por elas. Você tem imposto a pagar, né? Você tem um imposto a pagar, ele só vai pagar. É muito fácil, muito fácil. É muito fácil. E é interessante que muitas pessoas fazem sozinhas e tem uma dificuldade, mas é só falar pro contador, né? Os contadores sabem fazer, eu quero destinar. E aí você vê quanto ele quer destinar até o limite e destina. Pode ser tudo, pode ser menos, né? Foi bom você ter falado isso. A gente não vou agregar na palestra. Mas eu acho que elas por elas. A informação assim que a gente deve fazer, que a pessoa não cai em malha fiscal, né? Que é modelo completo, que esse dinheiro é bem aplicado em projetos e ações na cidade. Esse dinheiro não vai para a gestão da prefeitura, né? Que quem faz gestão são os conselhos, que a sociedade civil participa, geralmente as próprias entidades sérias da cidade trabalham, né, com esse dinheiro. E esse é um dinheiro na veia, que a gente fala que você escolhe aonde você vai aplicar o imposto que você já pagou. Então, o que você está fazendo? É optando. O meu imposto eu quero que fique aqui na cidade para ficar em ações e projetos para os mais vulneráveis. Idosos, crianças e adolescentes. E vamos supor que a pessoa ela paga esses tardos até final de maio, né? Vai pagar lá até o final de maio. Esse dinheiro ele demora a retornar para. O ano passado foram 45 dias. Nossa, é rápido, né? Por isso que é interessante que a hora que faz o programinha, porque o pessoal fala, eu tenho que decorar o CNPJ do fundo. Não, você põe Santa Bárbara, vai aparecer o CNPJ, porque a Receita já verificou que os fundos daqui estão aptos para receber o dinheiro, estão regulares. Então, se você escolheu Santa Bárbara, na abinha da criança, vai aparecer o CNPJ aqui. A hora que você escolhe do idoso, vai aparecer o CNPJ aqui. Eles estão aptos, estão regulares, não tem problema. E como o Vinícius falou, é fiscalizado. Receita Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Então é um dinheiro transparente e bem aplicado. Isso é muito legal. Isso vale a pena a gente, né, falar para o pessoal divulgar e compartilhar, porque é uma informação que ajuda muito. As entidades, elas dependem disso, né? Elas vivem, a maioria delas, elas vivem de doação, né? Então, inclusive, né, o alcance aí dessa nossa conversa, saiu no YouTube da Receita um vídeo curto, né, muito didático da doação. Eu vi. Então,
as pessoas tiverem também curiosidade não, Vou compartilhar, que é muito legal, porque é um vídeo curto e dá um resumo do que a gente falou aqui. Eu vou compartilhar ele aqui no Instagram do escritório, porque ela fala muito bem explicado. Bem explicado rapidamente, e hoje as pessoas querem informação rápida. Né? Então, eu vou compartilhar depois pro pessoal ver também, viu? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente falou aí de imposto de renda de uma forma que todo mundo conseguisse entender. Vocês acham que tem alguma coisa a mais que a gente tem que levar de contribuinte? Eu acho que a gente conseguiu abranger tudo aí, né? Imposto de renda não é só uma declaração, né? A gente tem que planejar a responsabilidade, é saber que a gente pode, além de declarar e estar em dia, a gente pode ajudar, né? Então, é divulgar isso mesmo e tentar fazer da melhor forma, né? E aí a gente fala, né, que o imposto de renda, né, a Receita Federal está muito falando em conformidade, né, em facilitar a vida do contribuinte, e é isso, né, e eu acho que a pré-preenchida é talvez a primeira conformidade da Receita para a pessoa física. Então os contadores já usam a pré-preenchida, né, agora você que faz sozinho, faça pela pré-preenchida, e a gente está esperando 60% das declarações sejam usando a pré-preenchida, você vai... E como a gente falou, sempre conferir as informações que estão corretas, né? E adicionando aquilo que não foi... Que não está lá, tem mesmo. Então, assim, acho que esse tipo de informação que a gente trouxe hoje é o que ajuda o contribuinte a entender um pouco melhor esse tema aí, né? Imposto de renda, que todo mundo tem medo. Então, acho que isso foi muito legal. Então, assim, eu vou finalizar assim, mas assim, agradecer mais uma vez, né, vocês... imensamente grata de vocês terem aceito, né, para a gente proporcionar esse tipo de bate-papo tão próximo para as pessoas conseguirem entender, porque é diferente quando um contador fala e quando duas pessoas, né, capacitadas que estão lá dentro da Receita Federal passam esse tipo de informação também, né? Então, assim, a gente orienta aqui, tudo que a gente conversou é o que a gente orienta no balcão. Tudo que a gente conversou é o que a gente declara, né? Só que acho que isso traz muito, um alicerce muito forte para toda essa informação. Então, mais uma vez, obrigada, viu? Aqui no escritório, podcast, a gente está sempre aberto. Se vocês quiserem trazer um dia um outro assunto, a gente vai ter um papo de alguma outra coisa, eu vou ficar muito feliz. E a gente está de portas abertas aí para vocês. Tá bom? Falo para vocês Receita, vocês fiscalização, tá bom? A gente agradece também, porque é o nosso trabalho na realidade, né? Nós estamos com esse papel de cidadania agora, né? Então é uma oportunidade para a gente divulgar tanto o imposto de renda quanto a destinação. Então, nós agradecemos também. Exatamente, a gente agradece, né, e agradecendo do fundo do coração. A Receita está aberta, né, a todos os contadores. A gente os contadores, a gente fala que são os nossos maiores parceiros, né? Inclusive a nossa delegacia é uma delegacia de representação com instituições privadas. E o único acordo ainda que a gente tem, né, Vinícius, são dos contadores, né? A gente teve já um acordo com São Paulo através do SESCOM. Então a gente está de portas abertas para receber, para passar a informação, que é a nossa obrigação, né? E a Receita trabalhando esse novo modelo, né, de conformidade, né? A obrigação nossa passar a informação. Estamos aí à disposição para outros temas importantes que vamos trazer, vamos teremos pela frente, né? Já temos vocês, contadores, né? De forma tributária e outras coisas importantes. E nós que agradecemos e um abraço para todos. E para você que acompanhou esse segundo episódio do Contabiliza aí, gostou do conteúdo, já se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais e fique por dentro de todas as outras novidades que a gente vai trazer por aí. Até mais!